Boa noite, tudo bem? Estamos aqui essa noite, né, para uma reunião de alinhamento no Colégio Monteiro, para Dias Monteiro Lobato, para conversar com o professor Carlos, do componente curricular de matemática. Então, gostaria que o professor Carlos se apresentasse nesse momento, por favor. Seja bem-vindo, professor. Ok, muito obrigado. Boa noite. Então, meu nome é Carlos, eu trabalho aqui no colégio em dois períodos, o período da noite e o período da manhã, né? Eu leciono nas turmas do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Então, essa reunião, né, essa reunião de alinhamento é para a gente analisar os dados da prova Paraná Mais de 2025, e baseados nesses índices, nos resultados que a gente vai analisar, a gente vai conversar sobre os setores de menor acerto e vamos dialogar, né, para a gente saber como é desenvolvido o trabalho em sala de aula com esses estudantes. Nós temos aqui um percentual dos dados do estado, né, da prova Paraná Mais. Então, observando esses dados, só deixa eu abrir aqui que eu acho que eu me confundi e estou com dificuldade. Então, esses dados, nós temos assim o percentual aqui da escola toda, né, que está aparecendo. Esses dados, ele parece aqui o R11, onde temos descritores de menor acerto. Esse descritor, eu vou ler agora, deixa eu ler aqui. Consegue? Isso aí. Então, nós temos aqui, né, a proficiência média de 259. Aqui nós temos a distribuição dos estudantes por padrões de desempenho. 71 estudantes abaixo do básico, que seria 72%. O básico, 20 estudantes, 20%. Adequado, 3 estudantes, 3%. Avançado, 4%. Nós temos o percentual de acerto por habilidade. Então, nesse percentual, nós vemos assim que a gente teve, né, um número bem distribuído de porcentagem nessas habilidades, e o menor percentual foi o H11, com 13%. Então, a gente vai analisar esse H11 agora, que ele vem com 13%. H11. Então, eu vou ler para vocês, tá? É o percentual de acerto nesta habilidade. Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figura plana. Professor, esse conteúdo, ele seria qual série? Então, pedagoga Daniele, esse conteúdo, ele trata-se de um conteúdo do terceiro ano do ensino médio, né? E como esses dados foram levantados no ano passado, 2025, eram justamente os meus alunos, né? Então, deu para ver que aconteceu alguma falha aí, né? Alguma coisa que não deveria ter acontecido, né? E os alunos não conseguiram desenvolver esse conteúdo aí na prova Paraná Mais. Então, para evitar novamente esse acontecimento, eu pretendo, né, esse ano, já que eu estou trabalhando novamente com os alunos do terceiro ano, eu pretendo enfatizar mais esse assunto, né? Primeiro a gente vai fazer
uma retomada aí dos conteúdos mais básicos, né? Talvez a nível de ensino fundamental mesmo, né? Vendo aí a parte de área e volume de figuras mais simples, né? E depois ir avançando, né? E a forma com que eu planejo fazer isso é utilizando aí metodologias ativas, né? Então, ultimamente eu venho focando bastante as minhas aulas no aprendizado entre pares, né? Porque às vezes o aluno tem alguma dificuldade, né, com a linguagem da matemática, né, com a forma que o professor ali está comentando, e ele pode superar essa dificuldade através do comentário do colega, né? Então, a gente divide ali os alunos em duplas, né? Onde você coloca um que tem mais proficiência dos conteúdos com um aluno que tem mais dificuldade. E aí, né, a ideia é ele explicar para o colega o conteúdo. Então, eu acho uma metodologia bastante válida, né? Dá para você aprimorar o conhecimento daquele aluno que já conhece, né? E dessa forma ele pode ajudar aquele aluno ainda que tem dificuldade nesses assuntos aí. Então, essa é uma das ferramentas aí, né, que nós utilizamos aí de metodologias ativas, né? Eu também gosto bastante de utilizar os flashcards, né? A professora Daniele já participou de uma aula minha, assistiu uma aula minha, onde eu apliquei os flashcards também, né? Foi bem interessante, né? Exatamente, Bem concordo. interessante. Os alunos, eles interagiram bastante um com o outro, teve um aprendizado, a questão ali o incentivo, na verdade, né? Eles têm interesse quando você apresenta algo diferente. Então, achei também, assim, bem bacana quando o professor, ele traz novas perspectivas, né? Para a sala de aula, novas ideias. E assim, professor, perguntando para você agora, diante dessas, né, dessas porcentagens que a gente apresenta-se à Prova Paraná, desses escritores que têm menor acerto, você acha que existe como a gente trazer o dia a dia da matemática para dentro de sala de aula? Pedagoga Daniela, eu acredito que sim, principalmente nesse assunto, né? Porque esse assunto, ele é um assunto já totalmente ligado aí para coisas do dia a dia, né? Então, ele é um assunto fácil de ser contextualizado, né? Quando a gente fala de volume, né? Volume, a gente está medindo uma capacidade, né? Basicamente, a capacidade de líquido que um objeto cabe, né? E isso é uma coisa que a gente faz diariamente, né? E quando se fala em área também, tanto de figuras planas como figuras espaciais, né? A gente está medindo lá, às vezes, a parede da nossa casa, né? O tamanho, né? Quanto que a gente vai gastar para pintar. Então, são coisas do dia a dia. Então, acredito que seja bem fácil de contextualizar aí essas relações, né? E dá para fazer um ótimo trabalho aí com os alunos. Com relação aos flashcards, além disso que a professora falou, eu ainda lembro, né, que a professora também conseguiu perceber que foi uma aula bem alegre, né? Os alunos Foi. sorriram, né, bastante naquela aula, né, uma aula bem diferenciada. E acredito que com essa contextualização, as coisas possam acontecer do mesmo jeito ou até melhor. Ah, sim, sem dúvida. A gente acredita que a transformação é em nosso dia a dia na escola. Professor, o que que você pensa em relação à questão assim da matemática? O que que você, enquanto professor de matemática, você oferta para os alunos para fazer com que eles se aproximem desse componente que é tão importante na vida deles, na nossa vida? Então, eu, como professor de matemática, tento dar significado, né? Tento fazer com que eles tenham uma aprendizagem significativa mesmo, né? Então, a gente parte ali dos conceitos, né, que eles já possuem, né? E, né, a partir daquilo, a gente vai tentando desenvolver aí
o conteúdo. Então, seria exatamente isso daí. Professor, para os próximos, né, os próximos dias, nós podemos estar fazendo até um trabalho, né, com o ensino médio, que à noite a gente trabalha com as turmas, e está fazendo um acompanhamento para a gente ver como que esses alunos vão estar se desenvolvendo. O que que você me diz, professor? Eu acho ótimo esse acompanhamento, tá? Eu acho que o pedagogo, ele tem que auxiliar ali o professor, né? A gente tem que rever a metodologia, ver se está tudo está adequado, né? Se o aluno está conseguindo acompanhar, quais são as dificuldades do aluno, né? Se é um aluno aí que às vezes tem algum laudo, alguma coisa. Então, tem vários aspectos que a gente pode estar analisando junto para poder aprimorar o aprendizado do aluno. E também, professor, agora nós temos os terceiros anos, né? Que é o nosso foco. Então, eles estão numa fase assim de formatura, dá para a gente pegar toda essa questão de formatura, que eles estão se envolvendo bastante, e trabalhar a matemática. Então, vai ser bem interessante também, acredito eu, né? Eu concordo plenamente, pedagoga. Exatamente isso daí, né? A gente fala aí de preços, né? De descontos, né? Então, a Sim, matemática está totalmente incluída aí nesse contexto, né? E a gente tem que tomar uma decisão ali, qual que é a melhor empresa que eles devem adotar, né? E eu acredito que o professor pode ajudar o aluno a fazer a melhor escolha, né? Com o auxílio da matemática, é claro. professor, então assim, hoje, né, a gente analisou os dados, a gente conversou um pouco como é trabalhado esse descritor de melhor acerto, e assim, vamos, né, nos organizando, acompanhando, fazendo esse trabalho em conjunto para melhor, né, desenvolver o nosso trabalho com o ensino médio e esse ano, assim, acredito que de repente a gente faça até o final de ano uma estatística de como foi o trabalho durante o ano. O que que você acha da gente fazer esse percentual de agora até o terceiro trimestre, para ver quais os dados que a gente vai fazer, vai ter o levantamento? Então, pedagoga, eu acho uma ótima ideia, né? Eu, assim, agradeço muito pela sua parceria, né? Pela sua paciência. E eu acho que o caminho para a gente poder melhorar o aprendizado dos alunos, né? É justamente isso, nossa parceria aí, né? A gente está sempre pensando em formas que devemos melhorar aí, né? Seja utilizando as metodologias, seja utilizando a matemática. Acabou. E agora? Agora, Mas é agora aqui, ó. tem que pausar na gravação agora. Tem que sair lá e parar de gravar. Aqui? Lá nos 9 pontinhos. Meu Deus, agora eu não sei. Nos 9 pontinhos lá embaixo. Mas eu entrei, mas não foi. Aí vai para cima, para cima. Aqui? Não, ali, ó. Para a gravação. Isso.